Meus irmãos, Shalom da parte do Eterno, bem-vindos ao meu canal Edson Yares. E hoje eu quero aqui agradecer a Deus por você que tem inscrito neste canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, bom? Muito bem, eu quero trazer aqui para os vossos corações uma rápida palavra, ou por que não dizer uma rápida análise, né, da palavra. Só mesmo algumas curiosidades que eu quero compartilhar com você. Então, o texto que eu quero compartilhar hoje, rapidamente, não quero ser extenso, está aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 11, e eu quero estar lendo apenas o versículo 35, que diz assim está escrito: Jesus chorou. E esse relato trata a respeito da morte de um amigo de Jesus, que ele tanto amava, segundo capítulo 11 de João, né? Segundo esse autor, João, versículo de número 3, relata que Jesus amava muito, né? Tanto a Lázaro como Marta e também Maria. O relato bíblico diz que este veio a ficar enfermo, e essa enfermidade ela causou uma morte. Só que antes que Lázaro viesse a falecer, o texto diz o seguinte, que as suas irmãs mandam uma mensagem para Jesus e dizer que Lázaro está enfermo, né? E com certeza elas solicitaram que Jesus estivesse lá. E eu quero trazer aqui três provas, no mínimo, três provas básicas de que Jesus não queria ressuscitar a Lázaro. Preciso falar isso para você. Três provas básicas que Jesus não queria ressuscitar Lázaro. A primeira prova básica para isso está no mesmo livro, João 11, capítulo de número 6, capítulo 11, perdão, versículo de número 6. Está escrito que quando Jesus soube que Lázaro estava enfermo, Jesus ficou ainda no mesmo lugar. Ou seja, uma coisa é você estar distante de alguém, e essa pessoa está enferma e alguém te solicita estar lá. Porém, não existe meios, condições de você estar com esta pessoa. E não tendo esse meio, não tendo essa condição, tudo bem. Fica entendido que não tem como você estar lá. Mas logo você fará meios e formas possíveis, nem que pegue dinheiro emprestado para estar lá. No caso de Jesus, quando ele ouve a mensagem, e o versículo 6 diz que ele ainda fica no mesmo lugar onde ele estava. No versículo 7, para reforçar, Jesus olha para os discípulos e diz assim: vamos outra vez para a Judeia. E os discípulos começam a dizer: olha, o senhor sabe muito bem que a gente veio expulso da Judeia e eles estão a fim de apedrejá-lo e etc. Tal. Qual é a segunda prova de que Jesus não queria ressuscitar a Lázaro? Tá, vamos lá. A minha segunda prova que eu quero trazer é o versículo 35 que fizemos menção. Jesus chorou, né? E aqui tem uma outra pergunta através disso. Jesus chorou, tem uma outra pergunta. A minha pergunta é: quais são os motivos que levam Jesus a chorar? Eu apresentei no mínimo aqui 3 motivos que levaram Jesus a chorar.
eu até anotei, o meu primeiro motivo que levou Jesus a chorar foi a tradição. É um motivo que poderia ir, sim. Por quê? Porque essa é a tradição judaica. Eles pranteavam juntamente com a família que estava passando por aquele luto, por aquele momento difícil. Eles condoavam-se com a família, se lamentava a morte daquele falecido. Assim aconteceu com Jairo, assim aconteceu com a viúva de Naim e por muitas outras pessoas que estão dentro de um relato bíblico, dentro do Evangelho e também dentro de outros livros do Antigo Testamento. A segunda, Jesus chorou porque haveria de ressuscitar Lázaro e saberia que ele morreria de novo. Seria uma dor que se repetiria por 2 vezes. E a terceira, o que levou Jesus, óbvio, a chorar, é porque ele o amava. E isso, os próprios judeus, eles confirmam. Capítulo 11, do mesmo livro de João, versículo, deixa eu ver bem aqui, versículo de número 30, versículo de número 36 diz assim, ó. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Então esse para mim são os 3 motivos que fizeram com que Jesus chorou. Né? E dentro desses 3 motivos eu escolhi apenas 2. Que foi porque haveria de ressuscitar a Lázaro e ele haveria de morrer de novo. Ou seja, passaria pela dor da morte por 2 vezes. E a segunda porque ele o amava muito. Né? E claro, a tradição alegre com que se alegra e chora com os que choram, né? Então, beleza. Voltando à nossa primeira tese. Por que, então, Jesus não queria ressuscitar a Lázaro? A primeira, porque ele ficou alguns dias. Aí você vai me dizer, não, mas era necessário que Lázaro morresse para que se manifestasse a glória de Deus. Realmente, de fato, está aí uma das teses que eu apoio também, para que levasse alguns dos judeus ali a acreditar que Jesus era o Machia, era o enviado da parte do Eterno. Agora percebam que quando a gente lê o capítulo de número 11, eu lhe apresentei a primeira prova. A primeira é que Jesus permaneceu no lugar. A segunda, porque que Jesus não queria ressuscitar a Lázaro. E eu vou lhe mostrar por que ele não queria ressuscitar a Lázaro. A segunda é porque ele saberia que Lázaro haveria de sofrer a dor da morte novamente. E a terceira, que me chama a atenção, porque Jesus não queria ressuscitar Lázaro. Está na sua própria oração. Isso mesmo que eu acabei de falar. Está na sua própria oração. Olha o que ele disse quando ele estava orando. No versículo 41, ele começa a sua oração e no 42 ele diz assim: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. Então, a ressurreição de Lázaro era uma confirmação da vinda do Machia, da vinda do Messias, do escolhido, do ungido. Era apenas uma confirmação para que os judeus soubessem realmente que, de fato, aquele que estava ali foi enviado por Deus. Mas, na realidade, na íntegra, Jesus não queria ressuscitar a Lázaro, né? E com certeza Lázaro estava em um lugar melhor do que na terra.